Paz do Senhor, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para estudar o capítulo 9 do livro de Romanos. E ele é um capítulo um tanto quanto polêmico, né? É o capítulo sobre a discussão de calvinista e arminiano, e no PDF eu falei que eu iria explicar mais ou menos para as pessoas que não sabem tanto quanto isso, não sabem tanto desse tipo de assunto, né? E eu queria dizer que esse é um assunto totalmente secundário, não é um assunto exatamente assim, não tem isso na Bíblia, sabe? Então, é um assunto que as pessoas gostam de discutir. Eu, particularmente, não gosto de polêmica, desse tipo de coisa. E eu acho que quando vai para esse lado, sempre se perde um pouco, mas tudo bem. Calvino era uma pessoa, era um homem, e Armínio também. Os dois defendem dois extremos sobre predestinação, salvação e essas coisas. O calvinista, ele acredita que as pessoas são predestinadas e Deus escolhe quem vai ser salvo ou não. Tô falando de forma bem resumida, tá, gente? Já o arminiano, não. Ele defende que a graça é para todos e a salvação é para quem aceita. E se a pessoa quiser ser salva, ela vai aceitar Jesus, arrepender dos pecados e tal, e aí ela vai ser salva. Basicamente é uma das principais diferenças. Existem mais diferenças, tá? Porque são linhas de pensamento, então eles formam todo um contexto. Mas são dois homens de Deus, assim, embora tenham algumas questõezinhas um pouco hereges, assim, em ambas partes. Mas a nossa denominação, a Assembleia de Deus, ela é arminiana, tá? A maioria das denominações que a gente admira um pouco assim é arminiano. São outras que são calvinistas, mas algumas batistas, por exemplo, a Batista da Lagoinha é arminiana. Então, só para deixar isso registrado mesmo, você pode escolher o seu lado ou você pode ser de Jesus mesmo e tá tudo bem. Você não precisa ser calvinista, arminiano, você precisa ser de Jesus, gostar de estudar a palavra dele e ter a certeza da sua salvação, porque você está andando em retidão. Amém? É isso que eu queria dizer. Mas capítulo 9 do livro de Romanos começa com Paulo fazendo um desabafo, né? Coitado, ele tava um pouco chateado. Um tanto quanto chateado porque Paulo, sendo um judeu, ele sabia de tudo e ele conheceu a verdade, ele foi liberto da religiosidade e tudo mais, mas ele estava vendo o que o povo dele estava passando. E aí, com isso, ele ficou bem mal, bem triste. Paulo, ele tem a questão do ser judeu, mas ter sido criado em Roma e tal, mas, enfim, Paulo seguia as leis judaicas e tudo mais. Mas, enfim, ele estava muito triste porque os israelitas, né, o pessoal de Israel, eles não estavam aceitando a verdade, que é Jesus, e com isso eles estão fadados aí pro inferno, porque é a verdade, quando a gente não aceita Jesus, né? E Paulo, ele até fala um negócio que eu acho que eu falei, quando eu li, eu falei assim, eu mesmo não, mas ele fala assim, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Eu mesma Jesus cria em esse coração, mas Paulo, segundo a vontade dele, se ele pudesse, o que ele está dizendo se eu pudesse, eu perderia minha salvação para poder ver o meu povo salvo. Muito chique, né? Paulo é, ó, que homem. Mas eu mesma. Quem dera, né, gente? Mas não pode ser dessa maneira, a gente tem que ser salvo por nossa própria vontade, nós temos que escolher sermos salvos. E Paulo tá falando sobre isso, e ele começou a falar sobre uma questão que entra nas polêmicas, mas eu não vou entrar nas polêmicas aqui, viu, gente? Pelo amor de Deus. Sobre a questão de que o povo israelita, eles eram uma nação escolhida, nação, não pessoa escolhida, eles eram uma nação escolhida para ser sacerdócio real, para fazer o intermédio. Sacerdote é quem, gente? Que faz intermédio entre Deus e o povo. Então, eles eram para fazer o sacerdócio, o intermédio entre as outras nações e Deus, entendeu? Só que eles não cumpriram esse propósito, eles se desviaram. A gente conhece muito bem a história de Israel, pecaram por muitas vezes, escolheram fazer muitas coisas erradas, e com isso acabou que o povo de Israel não é só porque eles são nação escolhida que eles todos são salvos. O Paulo fala isso, nem todos são filhos de Deus. E tem também a questão de que Deus escolheu um povo específico, até mesmo dentro da nação de Israel, por exemplo. Para começo de conversa, como é que é o nome do filho da promessa? Isaac e Ismael. Ismael não era nem para ter nascido. Quem resolveu fazer o Ismael foi lá, a pressa da Sara com Abraão e com a tadinha da Agar. Enfim, Ismael não era nem para ter nascido. Mas Ismael nasceu. Aí depois lá na frente vai virar os ismaelitas e tudo mais. Mas o filho da promessa é Isaac. E aí depois,
Isaac casa com Bequinha, não é mesmo? E aí vem Esaú e Jacó. E Deus desde o princípio fala que o filho escolhido é Jacó. E não é predileção, gente. Ele não tá escolhendo porque ele tem preferência a Jacó. Não, é porque Deus sabe das coisas. E ele não tava rejeitando Esaú, tipo assim, não, você vai pro inferno também, porque eu tô escolhendo Jacó. Não é isso. Ele tava escolhendo Jacó para ser o filho da promessa, para poder continuar essa questão do sacerdócio real. Salvação tem para todo mundo. E aí é uma questão que até Paulo cita, que Deus é injusto, então, já que ele escolheu uma linhagem, porque ele escolheu a linhagem de Abraão, seguida de Isaac, e aí foi o pessoal lá até rei Davi, depois até Jesus e tudo mais. As outras tribos que não são, por exemplo, de Judá, eles não são, assim, Deus é injusto com eles? Não. Há salvação para eles também, porque Deus não estava fazendo escolha, ele não estava fazendo escolhido para ser salvo, mas ele estava escolhendo a pessoa para o trabalho. Ele estava escolhendo uma pessoa para fazer um intermédio entre ele e as pessoas. Então, essa tribo de Judá, ela é diferente, o pessoal dessa linhagem de Abraão, especificamente de... Qual que é o nome do filho? Jacó. Eles são escolhidos para serem esse sacerdócio, e não para terem salvação, porque aí é que entra uma grande discussão aqui. E aí fala sobre isso. Então Deus é injusto, já que ele escolheu isso? E não, de maneira alguma, Deus não é injusto, Deus sabe das coisas. E se tem uma coisa que a gente sabe, é que Deus ele é um Deus de princípios e atributos. E Deus ele não vai anular um atributo para poder fazer outro atributo. Não é porque ele é justo que ele vai deixar de ser misericordioso, ou vai deixar de ser amor, e aí a ira dele também. Não, as coisas dele, Deus ele é equilibrado, então de maneira alguma ele vai ser injusto com alguém porque ele tá irado porque alguém pecou, sabe? E entra muito nisso aqui. Não é porque a nação de Israel era escolhida também que Deus ia... A nação, assim, né? Parte da nação de Israel era escolhida que Deus ia favorecer eles. Eles erraram, eles pecaram, eles buscaram a consequência. Então, Deus ele não foi parcial quanto à ira dele. Ele foi sincero, ele foi justo. Ele não é injusto, ele foi justo na ira dele. Mas tem também a questão que eu achei muito interessante nesse capítulo, que fala sobre Faraó Deus ter endurecido o coração de Faraó, né? E de fato, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Lá nas 10 pragas do Egito, todo mundo lembra dessa história, né? Mas a Bíblia também fala que antes de Deus endurecer o coração de Faraó, Faraó endureceu seu próprio coração várias vezes. Ou seja, ele teve a oportunidade de se redimir, ele teve a oportunidade de aceitar a Deus, né, de viver debaixo da vontade de Deus, e ele escolheu não, ele mesmo fechou o seu coração. Ou seja, já era uma pessoa que por escolha própria não tinha o que fazer. Deus, ele conhecia o coração, ele sondou o coração de Faraó, então ele sabia que não ia ter. Então ele usou já esse coração endurecido para um propósito maior, que foi se revelar como Yahvé para Moisés e realizar grandes milagres com as pragas e a saída do povo do Egito e tudo mais. E assim, Deus ele não é de maneira alguma injusto, a gente vê isso, sabe? Fica parecendo que Deus é um Deus turrão, né? Porque já que ele escolheu a nação de Israel, todos os outros povos morreram, e não é, Deus conhece. Deus conhece, por exemplo, Nínive. Nínive teve sua chance de redenção, aí uma geração foi redimida, foi salva e tudo mais, só que eles não passaram a tradição pra frente. E aí mais pra frente Nínive voltou a fazer coisa errada de novo, e Deus foi lá, acabou com a cidade, destruiu a cidade, não teve mais. E é muito, a gente tem que confiar muito nisso, sabe? Deus, ele não é injusto. E aí, às vezes, a gente quer conquistar a justiça de Deus por nossas próprias obras, né? Ah, eu pequei aqui, mas eu vou tentar compensar de outra maneira. E não dá pra ser dessa maneira. Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que a gente faz. Ele sabe qual é a nossa intenção ao fazer tal coisa. E... mais pra frente vai falar também, nos últimos versículos, sobre a pedra que esmagaria... Deixa eu ler aqui como está escrito, versículo 33. Não, versículo 32. 31, para ter mais sentido. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Quem é essa pedra, gente? É Jesus. Jesus é a nossa rocha inabalável. Vocês lembram, não sei se todos sabem sobre isso, né, na verdade, mas Daniel, ele tem um sonho, uma revelação, não me lembro direito, mas que tinha, eu acho que ele teve a revelação do sonho de um rei, que tinha uma estátua e cada parte da estátua era de um material diferente, tipo, de bronze, de ouro, de ferro, tipo isso, entendeu? Vocês lembram disso? E cada uma dessas estátuas representava um império,
começando pelo... Vixe, esqueci agora, mas a Babilônia, Roma, os gregos, os medo-persas, acho que são esses, não sei, eu não tô lembrada direito, mas que viria uma pedra que ia destruir todos esses impérios, mesmo eles sendo muito fortes, e essa pedra é Jesus, que é a pedra que os construtores o rejeitaram. Quem são os construtores? O povo antigo, o povo de Israel antigo, eles rejeitaram Jesus. Eles rejeitaram Jesus. E com isso, essa pedra, já que vocês não aceitaram ela, a Bíblia fala que todo aquele que não crê, essa pedra vai passar por cima e vai esmagar todo mundo. Esse é Jesus, entendeu? É Jesus. E já que eles não creram, a consequência chegou para eles. Mas enquanto eles não creram, tiveram gentios. Nós somos gentios que creram em Jesus. E aí, como é que fica? Só porque eles são a nação escolhida, só eles podem ser salvos? Não, Deus é justo, gente. E é isso que eu queria falar sobre o capítulo 9. Se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, podem acrescentar. Eu, particularmente, achei esse capítulo muito complexo, mas eu dei o meu melhor. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa.